Salve, salve, queridos alunos e alunas. Eu vou começar essa web aula para vocês falando dos governos de Fernando Collor de Mello e de Itamar Franco, de 1990 até 1994. Como nós já vimos anteriormente, nós estudamos aí as características do período da ditadura militar, os 21 anos aí que os militares governaram o Brasil, e agora nós vamos ver esse processo de democratização ou redemocratização que aconteceu aí no Brasil com o fim da ditadura militar. Bem, como eu estou falando, como eu estava dizendo para vocês, com o fim da ditadura em 1985, nós vamos passar por um processo de transição democrática com o movimento, a campanha das diretas já, a reivindicação aí de uma Assembleia Constituinte e a promulgação da Constituição de 1988. O cenário político brasileiro nesse período aí, de 1989, finzinho de 1989, era de grande instabilidade econômica, o que gerava uma grande inflação. Nas primeiras eleições aí diretas para presidente depois da ditadura militar, nós vamos ter aí no segundo turno disputando essa presidência Fernando Collor e o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. O Fernando Collor, na sua campanha, ele passava aí uma imagem de caçador de marajá, que em Alagoas, onde ele foi governador, eram os grandes funcionários públicos que tinham aí cargos e altos salários. O Fernando Collor, por estar inserido numa família tradicional alagoana e uma família que detinha aí a grande parte dos meios de comunicação nesse estado, investe pesadamente numa propaganda política extremamente eficiente. Fernando Collor vai passar aí a imagem de um homem moderno, jovem, esportista e defensor dos descamisados, da população aí mais pobre. Enquanto isso, Lula ele representava uma possibilidade de transformação social, uma política que favoreceria os trabalhadores aqui no Brasil. Então nós temos esses dois candidatos com a vitória nessa primeira eleição direta para presidente depois da ditadura de Collor, que conseguiu aí atrair os votos da classe média e dos setores aí mais conservadores. Collor ele teve nas eleições 36 milhões de votos, enquanto Lula teve 31 milhões de votos. Collor então assume como o primeiro presidente brasileiro aí depois de um governo militar ditatorial. Ele inicia aí uma política conservadora para tentar resolver os problemas econômicos e sociais do Brasil, iniciando o chamado Plano Nacional de Desestatização, que era um programa de privatização das empresas estatais que, de acordo com a equipe econômica de Collor, só traziam prejuízos para o governo brasileiro. O governo Collor também, a equipe econômica de Collor também, ela vai abrir aí o mercado brasileiro para o comércio internacional, reduzindo aí as tarifas dos produtos importados. O objetivo era aumentar a concorrência do produto brasileiro e do produto importado e viabilizar o desenvolvimento tecnológico da nossa indústria. E posteriormente nós vamos ter o plano econômico da equipe de Collor, chamado Plano Brasil Novo, que depois foi rebatizado aí, entre aspas, de Plano Collor, que foi uma das mais agressivas medidas contra a propriedade privada aqui no Brasil. No Plano Collor nós tivemos aí o confisco dos depósitos bancários em conta corrente, conta poupança e outras aplicações. Então quem tivesse um determinado valor na poupança, acima desse valor a pessoa não poderia fazer o saque. Um determinado valor, um determinado dinheiro na conta corrente, esse correntista ele não poderia fazer aí o saque desse dinheiro da sua conta corrente. A equipe econômica de Collor vai congelar o preço das mercadorias e dos salários e vai iniciar um corte aí nas despesas públicas. O objetivo com esse plano econômico era diminuir a circulação de dinheiro e, consequentemente, o consumo, baixando os preços. E foi o que aconteceu num primeiro momento. A inflação em março de 1990
que girava em torno de 80% ao mês. Em 2 meses ela caiu aí para cerca de 9%. Só que o plano Collor se mostrou aí um grande fracasso. Em dezembro de 1990, a inflação ela volta a subir. Em 1991, nós vamos ter uma alta significativa do preço de todos os produtos no Brasil, um aumento do desemprego, uma redução de salários. Para piorar a situação, o Brasil entra numa crise política sem precedentes, o que não é novidade para a gente hoje, né? Em 2017, nós estamos aí em novembro de 2017, passamos por uma crise econômica e política sem precedentes. Foi o que aconteceu aí em 1992, quando o irmão do presidente Collor, Pedro Collor, em maio de 92, vai revelar aí inúmeras irregularidades no governo Collor e um enorme esquema de corrupção envolvendo Paulo César Farias, o PC Farias, que foi o ex-tesoureiro da campanha de Collor. Nesse esquema de corrupção, o Paulo César Farias ele era o responsável aí por intermediar a liberação de verbas públicas para empresas privadas em troca de propina. Nós vamos ter aí a abertura então de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Jovens aqui no Brasil vão sair às ruas com o rosto pintado, é a geração cara pintada, exigindo aí a renúncia do presidente, o impeachment do presidente. Em outubro de 1992, a Câmara dos Deputados vai aprovar o afastamento de Collor até que o Senado aí julgasse o impeachment. Em dezembro, no último minuto antes da votação do impeachment, Collor renuncia à presidência do Brasil para não ter aí os seus direitos políticos cassados. Mesmo assim, o Senado ele condena o presidente Collor por crime de responsabilidade, onde ele tem os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Quem assume a presidência no Brasil, então, é o vice-presidente Itamar Franco. Lembrando que hoje, Fernando Collor, ele é senador aí de Alagoas, senador ou deputado federal, não me recordo agora. Mas mesmo depois desse esquema de corrupção, nós brasileiros, ou parte da população brasileira, ainda vota em Collor e hoje ele é deputado ou senador aqui no Brasil. Bom, Itamar Franco assume então com a renúncia de Collor, ele assume no dia 29 de dezembro de 1992 e, como ele havia prometido, ele realiza um plebiscito, que é uma consulta pública à população. A população brasileira deveria votar aí sobre a forma política no Brasil e o sistema de governo no Brasil. A forma política, o povo votaria se gostaria de manter a república ou adotar uma monarquia constitucional. E o sistema de governo, presidencialista ou parlamentarista, que deveriam vigorar no Brasil a partir do dia 1º de janeiro aí de 1995, quando o próximo presidente assumiria. Nós vamos ter aí nesse plebiscito a vitória de uma república presidencialista, que é a forma e sistema de governo vigente até os dias atuais no Brasil. Em outubro de 1993, um novo esquema de corrupção ele vai ser descoberto, criando instabilidade política. Inúmeros parlamentares foram acusados de favorecer empreiteiras. Olha a novidade aí, né? Hoje, a Lava Jato avalia aí os vários esquemas de corrupção com a Odebrecht. O presidente da Odebrecht hoje está preso, que é uma das maiores empreiteiras do mundo. Então, essa relação, essa proximidade entre políticos corruptos e as empreiteiras do Brasil vem desde a década de 90. Então, nós vamos ter aí esse esquema de propina com os gastos com obras públicas em troca de propina. Abriu-se uma nova CPI aqui no Brasil, a chamada CPI dos anões do orçamento, onde nós vamos ter a proposta de cassação de 18 parlamentares, dos quais apenas 4 vão perder aí os seus direitos políticos. É a impunidade que acontece aí desde a década de 90 aqui no Brasil. Itamar Franco vai se destacar aí com a implantação do chamado Plano Real, que é a moeda e o plano que se sustenta até os dias de hoje. Itamar Franco ele convida o sociólogo e senador Fernando Henrique Cardoso para assumir o Ministério da Fazenda. O Fernando Henrique Cardoso torna-se ministro da Fazenda de Itamar Franco, dando continuidade aí
ao processo de privatização das estatais no Brasil e fixando medidas aí para as despesas públicas, é o chamado Plano Real. O Plano Real vai se destacar, vai se diferenciar dos outros planos econômicos aqui do Brasil, porque ele não previa aí o congelamento de preço, mas previa a criação de uma nova moeda que foi o real. O Plano Real vai possibilitar ao Brasil uma estabilização do valor da nossa moeda, nós vamos ter uma estagnação da inflação e o aumento das vendas a crédito. Quem vai se beneficiar principalmente com o Plano Real são as camadas mais pobres da população brasileira, que podem adquirir os seus bens pagando aí em várias parcelas, inúmeras parcelas, sem um valor muito alto de uma parcela para outra. Até que em outubro de 1994 nós vamos ter novas eleições presidenciais, onde os principais candidatos disputando o poder são Fernando Henrique Cardoso e Lula novamente, com as eleições sendo decididas aí já no primeiro turno, onde Fernando Henrique Cardoso vence essas eleições com 54% dos votos, tornando-se presidente do Brasil. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa web aula por aqui. Estudem e estudem!